Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, sempre trazendo informações de categoria de base. Aqui em 91.1, conversando com o Eduardo Barroca, técnico do Botafogo Sub-20. Tem grande final essa semana, o Botafogo fazendo um bom campeonato brasileiro do Sub-20, jogo decisivo e um trabalho muito bom. Eduardo, queria agradecer a sua participação, queria que você falasse sobre isso, né? Semana decisiva para essa equipe de base do Botafogo? Obrigado, prazer estar falando com vocês. É uma semana importante para a categoria Sub-20 especificamente. A gente está jogando uma competição aí muito importante, um campeonato brasileiro que hoje é a competição mais importante da categoria. E nessas próximas 2 semanas vamos fazer os 2 jogos das finais. Primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, segundo jogo em São Paulo contra o Corinthians. Esperamos ter sucesso aí nesses 2 jogos, da mesma forma que a gente vem tendo aí no ano de 2016. Fomos campeões cariocas e a gente vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom, muito regular. Espero que termine com um título para o Botafogo, que seria importante para todos nós. Agora é interessante que o Botafogo já vem revelando bons jogadores há um bom tempo, né? Inclusive, algumas peças dessa equipe que você montou estiveram durante a última partida no banco, como é o caso do zagueiro Marcelo Benevenuto. Isso só abrilhanta o trabalho, né? Mostra que o trabalho está sendo muito bem feito, está dando peças para o profissional e estando em decisões, né, Eduardo? Além do Marcelo, o Gustavo também estava no jogo ontem, contra o Cruzeiro no Mineirão. O Marcinho, lateral direito, vem sempre sendo aproveitado. O Renan Gorni foi no banco em alguns jogos. Eu acho que o nosso grande objetivo é formar os jogadores para a categoria profissional, e essa experiência que eles estão tendo de jogar jogos importantes e estarem tendo bons resultados, isso é muito importante para esse processo final da formação deles, já que a categoria Sub-20 é a última categoria antes deles ingressarem no futebol profissional. Acho que é muito importante eles vivenciarem jogos importantes, finais, decisões e começarem a ter o sabor da vitória para que consigam transferir isso da melhor forma para o futebol profissional. Agora, o que muda no teu planejamento, né? Na tua cabeça tinha uma equipe, de repente ter que mudar, vai alterar alguma coisa também na maneira de jogar? Na sua cabeça muda algumas coisas? Como é que funciona isso? Eu creio que para o treinador da base é sempre interessante ter o jogador no profissional, mas também você perde uma peça, né? É verdade, mas eu acho que o foco do nosso trabalho é preparar todo mundo de uma forma igual, dar subsídios a todos os jogadores para, caso isso aconteça, que é o nosso grande objetivo, a gente tenha sempre jogadores prontos para suprir isso, e eu acho que isso não vai ser problema caso aconteça dos jogadores ficarem à disposição do futebol profissional. O nosso objetivo foi alcançado e cabe a gente oportunizar outros jogadores mais jovens para que eles vivenciem também essa experiência e que no futuro eles também estejam prontos para ter suas oportunidades em cima. Agora, um jogo final contra uma equipe grande do futebol nacional, assim como é o Botafogo. Vocês já tiveram na semifinal um jogo complicado, principalmente em casa contra o Curitiba, vocês se superaram, e fora de casa também. O que esperar dessa partida do rival? Vocês conhecem o time, é uma equipe complicada. O que vocês estão esperando desse jogo especificamente, já que o Botafogo já esteve numa final de brasileiro, se eu não me engano foi de Copa do Brasil, contra o Vitória, que acabou ficando no segundo lugar? Foi de Copa do Brasil, foi categoria Sub-17 há 2 anos atrás. Com relação ao Corinthians, a gente já jogou 3 vezes com o Corinthians dentro dessa própria competição. Foram sempre jogos muito equilibrados. O Botafogo ganhou 2 vezes, ganhou as 2 vezes que jogou no Rio de Janeiro, uma por 4-1 e a outra por 2-1, e em São Paulo nós perdemos de 1-0. Foram sempre jogos equilibrados, são 2 equipes que se equivalem, 2 equipes tradicionais, 2 equipes que investem, que dão boas condições de trabalho. Entendo que vão ser 2 jogos equilibrados e que a gente consiga sair com um melhor resultado, que seria muito importante para nós. Agora, qual seria o grande trunfo para esse Botafogo sair com esse bom resultado, principalmente na primeira partida, que creio que deve ser um confronto que acaba dando para ver melhor como é que vai ser o embate, né? Se no primeiro confronto for tudo muito certo, muito bem, dá para ver que a força se até aumenta para o segundo, mas se ao mesmo tempo o time falhar, fica mais complicado. O que você vê dessa situação? Eu acho que chega um determinado momento da competição, e agora
são os jogos de eliminatória simples, né? Onde você tem o saldo qualificado, então você fazer gol fora de casa tem um valor grande e você tem ao mesmo tempo que evitar tomar os gols dentro de casa. Eu entendo que o primeiro jogo é um jogo muito mais de equilíbrio, é um jogo que a gente tem que tentar trazer as características do jogo para a nossa forma. Nossa equipe é uma equipe que joga com muito controle, muita posse da bola, e o time do Corinthians é uma equipe que tem uma transição muito forte, muita velocidade na frente, uma bola parada interessante. Eu acho que o nosso grande objetivo para esse primeiro jogo é trazer o jogo para a nossa característica de jogo, para que a gente consiga sair com o resultado que nos interessa, para aí sim, no segundo jogo, entrar mais na parte da estratégia diante do que o primeiro jogo nos apresentar. Agora, um título é super importante para o Botafogo na base. Já tivemos um segundo lugar justamente nessa Copa do Brasil que acabou revelando alguns nomes. O próprio o atacante Luiz Henrique chegou a ser titular logo na sequência da equipe profissional. O que representaria isso para o seu trabalho, que eu já conheço de bastante tempo na base, é qualificado, e para o Botafogo a nível de valorização dos atletas também? Eu acho que sempre que esses meninos tiverem oportunidade de jogar jogos importantes, eu acho que isso qualifica o processo final da formação deles, né? A gente teve oportunidade nesse Campeonato Brasileiro de passar por diversas situações, porque a competição foi disputada em fases. Então, a gente teve obrigação de ganhar do Grêmio em Porto Alegre e ganhamos. A gente teve obrigação de ganhar do Fluminense um clássico regional. Então, a competição apresentou muitas coisas para a gente. Jogamos contra o Atlético Paranaense fora e ganhamos. Eu acho que isso é muito rico para o processo final da formação deles, porque são jogos importantes, eles jogam em grandes estádios, jogam com presença de torcida, e isso aí vai cada vez mais minimizando esse processo de transição base profissional. E aí, nos momentos que eles tiverem as suas oportunidades na categoria de cima, entendo que essa transição ela fica menos impactante, e eles vivenciando isso é muito importante para esse processo final da formação deles. Agora, Eduardo Barroca conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, técnico do Sub-20 da equipe do Botafogo. Esse formato de Campeonato Brasileiro, ele é o ideal para essa categoria? Como é que você enxerga a competição, né? Que a mata-mata acaba não sendo tão espelhado com o profissional que é pontos corridos. Mas talvez para a base fosse complicado fazer um campeonato pontos corridos, né, Eduardo? Na verdade, a gente chegando até a final, chegando à final, a gente joga 12 jogos dentro da competição, mas porque chegamos até as finais. Então, outras equipes do Rio, como por exemplo Flamengo e Vasco, que foram eliminados na primeira fase, jogaram apenas 4 jogos. O Fluminense, que foi a segunda fase, jogou 8 jogos. Então, eu entendo que, e é o que se discute, eu entendo que a partir do próximo ano já tem uma linha que se discute de se fazer um Campeonato Brasileiro Sub-20 no formato do profissional, com turno único de 19 jogos e pontos corridos, que seria muito interessante para o processo da formação desses jovens jogadores num nível mais alto do que se tem hoje. Eduardo Barroca conversando com a gente. Eu sei que vida de treinador, de jogador, é sempre bastante corrido. Queria fazer apenas mais 3 perguntinhas para a gente finalizar. Queria te perguntar o seguinte, né? Você é um treinador jovem, né? Assim como o Jair Ventura na equipe profissional, é um técnico jovem com ideias novas. Como é que você se sente no mercado sendo assim, né? A gente sabe que técnicos jovens têm poucas oportunidades no profissional, mas no caso a gente está falando de categoria de base. Você vai ser responsável, né? Assim como toda a cúpula de base do Botafogo, de formar um jogador que, para mim, é a parte mais importante, porque você está preparando o cara para o profissional. Como é que você se sente sendo jovem, tendo essa responsabilidade, e o que você fez para se preparar para isso? Eu vou começar falando sobre o processo de preparação, né? Eu, apesar de ter 33 anos, eu já trabalho há muitos anos no futebol, já desde o ano 2000, há 16 anos, trabalhando em comissões técnicas de futebol. Já tive algumas experiências de futebol profissional. Então, o que eu percebo hoje é que mesmo os profissionais mais jovens que estão despontando aí no mercado, eles têm uma boa formação, eles já tiveram vivências interessantes, tanto na sua formação acadêmica como na sua formação prática. E eu acho que isso é uma tendência. Entendo que os jogadores se identificam com a comunicação, com a forma de trabalhar, e acho que isso pode vir a ser uma tendência. Sobre a responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande você vestir a camisa de um grande clube.
e representá-lo em qualquer tipo de competição, ainda mais uma competição nacional. Cabe a gente aí estar preparado para as oportunidades e espero que no final aí o Botafogo colha os bons frutos no investimento que vem fazendo. O Botafogo vive um momento assim, muito especial dentro do clube, na sua parte institucional e a gente fica muito feliz de poder fazer parte disso. Agora, era justamente essa a minha próxima pergunta, né? Falar um pouquinho sobre os jogadores que já passaram por você e hoje estão na equipe profissional, muitos deles tendo oportunidades como titulares e dando conta no recado. Tem um caso do zagueiro Emerson também, que foi muito bem contra o Cruzeiro e inclusive teve uma oportunidade que o técnico Tite foi até a Arena Botafogo para observar esse jogador. Tem o caso do Fernandes, tem o caso do Sassá, que é artilheiro do Brasileiro. Como é que você vê essas opções das peças no profissional que vieram da base, vieram da mão sua, do próprio Jair Ventura, que é um técnico que trabalhou com base? É mais fácil porque já conhece o jogador, mas são atletas que podem render pro Botafogo algo bom? Eu acho que seja parte do princípio que o jogador se identifique. Ele já tem um jogador que joga do sub-15 ao sub-20, chega a um profissional, ele tem, teoricamente, no mínimo, mais de 100 jogos vestindo a camisa do Botafogo nas suas categorias de base. Então, esse processo de adaptação, ele já fica neutralizado com essa experiência anterior que ele já tem. Junto com isso, existe a identificação, o processo de formação unificado que hoje o Botafogo está tentando implementar dentro das suas categorias de base e hoje, de uma maneira muito especial, integrando o futebol profissional junto com as categorias de base. Hoje a comunicação é muito eficaz, o processo é coerente e, como eu falei anteriormente, o Botafogo vive um momento muito especial nesse sentido, né? Muita organização, a direção do clube tentando dar as melhores condições de trabalho para que esse tripé, direção, comissão técnica e jogadores funcione bem, e acho que o Botafogo é que acaba colhendo os bons frutos com esse trabalho. Eduardo Barroca conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM, ele que é técnico do Sub-20 do Botafogo, aqui em 91.1. Eduardo, queria agradecer sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, desejar muita sorte, né, na partida diante do Corinthians, na primeira e na segunda, quem sabe vir um título para o Rio de Janeiro, que seria bastante interessante. E para finalizar, gostaria de utilizar, entre aspas, suas habilidades como espião. O que tem esse técnico do Botafogo profissional, que é o Jair Ventura, para fazer com essa equipe arranque, né? Já que você conhece ele já de bastante tempo, e desejar mais uma vez sorte no confronto diante do Corinthians. Obrigado aí pela oportunidade. Aproveito a oportunidade também para convocar a torcida do Botafogo para prestigiar essa equipe sub-20 nessa final, porque o torcedor que for lá vai ver bons valores e jogadores que provavelmente num curto espaço de tempo vão estar vestindo a camisa profissional do Botafogo. E sobre o Jair, o que eu posso falar é preparação. O Jair, ele se preparou para esse momento que ele está, ele tem um conhecimento e um domínio interno do que acontece muito grande, porque está há 9 anos no clube, ele passou por todos os processos, ele foi auxiliar de diversos treinadores, ele apostou na formação teórica e acadêmica dele, ele trabalhou em áreas diferentes, ele trabalhou nas categorias de base, no profissional. Então, acho que esse processo que o Jair investiu de preparação, hoje faz com que ele sedimente um trabalho da melhor forma possível e que todo mundo no clube confia muito da forma como o Jair está conduzindo e, como eu falei anteriormente, o Botafogo hoje vive um momento muito especial e entendo que o Botafogo tem tudo para terminar o ano de 2016 da melhor forma possível, porque está se preparando muito bem para isso. Tá certo, Eduardo. Brigadão pela participação. Obrigado, boa tarde a todos. Um abraço, obrigado.